E aí, queridos, tudo bem? Voltamos hoje para continuar com a geometria. Nós vamos falar nesse vídeo de bissetriz de um ângulo, ângulos opostos pelo vértice e ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Fica comigo até o final, não sai desse vídeo. Parece até propaganda do YouTube, né? Mas é para demonstrar que é interessante que você fique para ver esses três conceitos que são importantes para a geometria, para a matemática como um todo. Conto contigo, vamos lá. Bom, o que é bissetriz de um ângulo? Acho que o próprio nome já diz, né? Bissetriz, cortar em dois. Não é de qualquer jeito. É a semirreta com origem no vértice, que divide o ângulo em outros dois ângulos congruentes. Não basta só uma semirreta sair cortando o ângulo, dividindo, não. Ela tem que dividir o ângulo em dois que tenham a mesma medida. Olha para cá, ó. Ângulo AOB. Visualizou? Eu vou agora pegar uma semirreta que começa no O, só que agora passa por um ponto C. Essa semirreta azul que você está vendo aí. Essa semirreta vai determinar dois ângulos. O ângulo AOB e o ângulo COB. Esses dois aqui, ó, que eu estou marcando para você de vermelho, está visualizando? Ó? Esses dois carinhas aqui. Eu digo para você que OC é bissetriz de AOB. Ou seja, se OC é bissetriz de AOB, então as medidas de AOC e de BOC, ou COB, são iguais. E se as duas são iguais, elas valem a metade do grandão, a metade do AOB. Claro, né, Luciano? Se eu somar duas metades, dá o ângulo inteiro. Óbvio, eu sei que você sabe disso. Se eu te falar o contrário também, ou seja, se eu disser que eu tenho uma semirreta que dividiu o ângulo grandão em dois iguais, que AOC tem a mesma medida que COB, então dá para afirmar que OC é bissetriz desse ângulo AOB. Exemplo. Determine a medida de ABC em cada caso. Primeiro caso, eu tenho aqui o ângulo ABD grandão, que você está vendo que ele vale 70 graus, e tem uma semirreta BC, que eu estou dizendo que é a bissetriz dele. A bissetriz de ABD, certo? Ué, já vimos que se BC é bissetriz de ABD, ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, ABC tem a mesma medida que CBD. E são metade do grandão. Então, aqui vale 35 graus. Aqui também. Mas o que me interessa é a medida de ABC. Fechou? 35 graus. Outro exemplo. Agora, ó, eu estou dizendo que BD é a bissetriz de ABC. Viu a diferença? Se BD é a bissetriz de ABC e o ângulo ABD vale 60, cara, esse outro ângulo tem que ser igual ao primeiro, aquele lá, 60 graus. Você viu que eles são congruentes? Opa, então o que eu quero é isso tudo. A medida de ABC, nesse caso, é 120 graus. Tranquilo? Bissetriz é tranquilo, a gente já viu. O que são ângulos opostos pelo vértice? OPV, a gente fala muito assim, ó, ângulos OPV. É uma abreviação. São ângulos que têm o mesmo vértice, cujos lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Complicou, né? Mesmo vértice, ok. Agora, como assim lados de um são semirretas opostas aos lados do outro? Vou te mostrar. Observe esse ângulo AOB. Foi? Eu tenho os lados OA, que você está vendo aqui, e OB, aqui embaixo. Tranquilo. Se eu pegar o lado OA, que é uma semirreta, e fizer a semirreta oposta, eu tenho esse lado OC, essa semirreta OC. Se eu fizer a mesma coisa com o OB, eu vou determinar um lado OD. E aí a gente acaba de visualizar, ó, esses dois ângulozinhos aqui são OPV, porque os lados de um, vamos pensar no da esquerda, são semirretas opostas aos da direita, aos ângulos da direita. Visualizou? Então aqui eu determino, ó, duas retas concorrentes. Você lembra o que são retas concorrentes? O ponto de concorrência é o vértice. É o vértice O. Tudo bem? Bom, também posso dizer que eu tenho ângulos OPV azuis aqui, ó, esses que eu marquei para você. O BOC e o AOD também são OPV. Enfim, AOB e COD são ângulos opostos pelo vértice e BOC e AOD também são OPV. Foi? Beleza.
Agora, eu vou fazer uma demonstração para você do que é interessante nesses ângulos OPV. Tá, Luciano, você me disse, mas para que isso serve? Repara que eu não vou querer, você não vai precisar fazer isso o tempo todo. Isso é uma demonstração para te mostrar que matemática não é mágica. Tem sempre um porquê que a gente usa, por que a gente faz desse jeito. Então, para a gente poder falar melhor, eu vou dar nomes às medidas desses ângulos aí. Tá vendo? Esses 4 ângulos que a gente marcou. Vou chamar de x, y, w e z. E quero que você olhe apenas para o x e para o y. X e y são as medidas dos ângulos AOB e BOC. Olhou bem? Você concorda comigo que se eu somar x e y eu tenho 180 graus? Posso dizer que eles são suplementares? Ó, vou te ajudar. Ó. Isso aqui não é uma reta. Se é uma reta, é uma meia volta, né? Ângulo meia volta, 180 graus. Então, eu vou escrever aqui isso, ó. X mais y igual a 180 graus. Foi? Tranquilo, são suplementares. Olha agora para o W. W e Y. Não acontece a mesma coisa? Olha lá, é uma reta. Então, eu também posso dizer que W mais Y igual a 180 graus? Posso? Show! Repara numa coisa. Você deve ter visualizado que isso aqui é o mesmo nos dois. Pensa comigo, ó. Ué, tem um valor x, que se eu somar um valor y dá 180. Eu tenho um valor w, que eu também somando o valor y dá 180. Cara, então esses dois são iguais. Só pode pegar um valor, somar um outro para dar o mesmo resultado, só se eu partir do mesmo cara inicial. Então, você acaba de concluir comigo que x é igual a w. Concorda? Beleza, isso é o principal que eu quero que você veja nessa demonstração. A gente chega à conclusão de que esses dois ângulos amarelos aqui, ó, tá vendo? X e W, eles têm a mesma medida. Ou seja, x é igual a w. As medidas de AOB e de COD são as mesmas. Então, eu não posso falar que AOB e COD são congruentes? Olha agora para os azuis. Z e Y. Eu não tenho que Y é igual a Z? Pelo mesmo processo que a gente fez, a gente chega nessa conclusão. Ué, então se as medidas são iguais, eu posso dizer que BOC e AOD também são congruentes. O que eu quero que fique na sua cabeça para sempre é que toda vez que eu tiver ângulos OPV, eles serão congruentes. Ângulos OPV são congruentes. Ângulos OPV são congruentes. Ângulos OPV são congruentes, OPV são congruentes, OPV são congruentes, OPV são congruentes. Mesma medida, sempre. X igual a W, Z igual a Y e assim vai. E aí eu vou fazer esse exemplo para você. Dadas as retas RS, determine os valores de X, Y e Z nessa figura abaixo. E, Luciano, tem muita letra, eu não sei as medidas. Ué, mas você aprendeu que esses dois caras aqui, ó, o de 110 e o Y, são OPV. Então, direto, eu digo que Y igual a 110 graus. Tá. E o que eu faço com o X e o Z? Eu sei que eles são OPV, eu estou visualizando isso, mas eu não sei as medidas. Mas eu sei que se eu somar, por exemplo, o X, ó, com o 110, eu tenho um ângulo de meia volta, 180. Então, x é o que falta para chegar no 180, concorda? 180 menos 110, concluo que x é igual a 70 graus. Ah, mas eu já tinha visto que x e z eram OPV, então eles são congruentes. Z igual a 70 graus. Tranquilo? Você viu que facilmente a gente utiliza esse conceito que a gente não vai esquecer? OPV são congruentes. Guarda sempre isso. Nesse próximo exemplo, eu tenho uma questão que está no seu livro. É uma questão resolvida lá. E aí a gente vai determinar a medida do ângulo AOB, esse cara aqui, ó,
AOB, sabendo que OE, tá vendo OE? Ela é bissetriz de COD. Tá, Luciano? Então eu posso falar que aqui, ó, direto, BOA é igual a COE, 30 graus? Não, de jeito nenhum. Claro que não. Por quê? Você está vendo semirretas opostas aqui? Olha bem, essa semirreta OA é oposta com a OC. E a semirreta OB é oposta com a OD. Não é com a OE. Semirretas opostas para COPV. Então não tem a mesma medida aqui. O que eu tenho que visualizar? Que tem que chegar até aqui. E se OE é bissetriz, esse cara também vale 30 graus. Agora sim. Agora eu tenho que esse ângulo AOB é igual a tudo isso aqui. Foi? Então, a medida de AOB é igual à medida de COE mais a medida de EOD. Bom, a medida de AOB é a medida de COE, que é 30 graus, mais a medida de EOD, que também é 30 graus. Final das contas, a medida de AOB é igual a 60 graus. Tranquilo? Agora, aproveitando até o que a gente falou nesse exemplo anterior, eu quero que você tome cuidado com algumas coisas. Lembra? Eu não posso olhar para essa figura e falar que esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse são OPV. Eles não são OPV, não são. Por que não são? Porque eu não tenho o prolongamento das retas. Aqui, ó, se eu prolongar esse lado, olha lá, ele tinha que vir para cá, não para esse outro que está marcado. E se eu prolongar esse aqui, ó, foi para lá. Não são OPV. Toma muito cuidado com isso, certo? E aí, aproveitando ainda mais, olha para essa figura. Luciano, tem muitas retas aí, como é que eu faço para identificar o que é OPV e o que não é? Ué, aproveita isso que eu te falei. Pega, por exemplo, esse ângulo aqui em cima. Esse ângulo, para eu descobrir qual é o OPV, basta eu prolongar as semirretas. Olha lá. Identifico. Olha para esse aqui, ó. Quem é o OPV dele? Ué, prolonga para cá, prolonga para cá. Aqui, ó. E esse aqui, Luciano? Ué, a mesma coisa. Prolonguei, prolonguei. Aqui, ó. Fechei. Beleza? Guarda essas dicas. E agora sim, a gente vai falar de ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Paralelas você conhece, né? Duas retas que não se cortam. Dá nomes para elas, M, N, né? E transversal, qualquer reta que corte as duas. Cortou as duas, é uma transversal. Repara, nada mais criativo do que chamar a reta transversal de T, né? Tá, agora eu vou ver os ângulos que foram formados aqui. Eu vou sempre pegar eles em pares e você vai entender por quê. Eu tenho, por exemplo, esses dois ângulos aqui, que eu botei de amarelo. Vou chamar um de A, o outro de E. Quero que você já observe que se eu deslizar as duas retas vermelhas, uma ao encontro da outra, esses dois ângulos não vão bater no mesmo lugar? Concorda comigo? A gente vai chamá-los de ângulos correspondentes, porque eles estão do mesmo lado da transversal e ambos estão na mesma posição em relação às paralelas. Nesse nosso exemplo, os dois estão à direita da transversal e na parte de cima das suas paralelas. São correspondentes. O mesmo eu vou fazer agora com esse parzinho marrom, B e F. Ambos estão na parte de baixo das suas paralelas e à direita da transversal. Esses verdinhos na parte de baixo das suas paralelas, à esquerda da transversal, C e G. E agora, por fim, os azuis, D e H, ambos à esquerda da transversal, na parte de cima das suas paralelas. Os ângulos A e E são ângulos correspondentes. E como a gente falou, eles têm a mesma medida. A e E são iguais. A mesma coisa vai acontecer com B e o F. Eles são correspondentes. C e G, também correspondentes. D e H, também. Visualizou? Ângulos correspondentes são sempre congruentes. Tem sempre a mesma medida. Observa agora outros pares de ângulos.
Vou pegar aqui o A e o C. Tá vendo o A e o C? Aqui em cima, na reta M, ó, vou marcar para você. Esse aqui é o A e esse aqui é o C. Visualizou eles? Lembra? São OPV. Se são OPV, também são congruentes. Então, A igual a C. Vou fazer a mesma coisa para todos. O B é OPV com D. Também são iguais. As medidas B e D. Olha para o E e para o G. OPV. Olha para o F e para o H. OPV. Reparou nisso? Eu só estou te mostrando o que acontece quando tem paralelas cortadas por transversal. Mas você já tinha todo esse conceito que a gente acabou de ver nessa aula de hoje. Certo? Tá. Vou apagar isso porque eu tenho algumas coisas interessantes para comentar sobre esses ângulos nessa figura. Está aqui. A mesma figura. O que eu quero que você perceba? Quando a gente analisa dois ângulos em relação à transversal, olha para a reta azul, a reta T, eles podem ser classificados como alternos ou colaterais. Como assim alternos? Alternos, lados alternados, um na direita, outro na esquerda. Colaterais, mesmo, laterais, lado, mesmo lado, certo? Os dois na direita ou os dois na esquerda. Então, se eu falo de transversal, eu tenho ângulos que podem ser alternos ou ângulos que podem ser colaterais, lados diferentes ou do mesmo lado, certo? Se eu observo e analiso esse par de ângulos em relação às paralelas, eu posso ter ângulos internos ou externos. Como assim? Internos, que estão ali, ó, no recheio das paralelas, e externos, por fora, em cima e embaixo das paralelas, certo? Sempre olhando ângulo numa e na outra, tá? Nunca na mesma. Na mesma a gente já falou, quando são OPV e tal. Foi? Daí a gente consegue algumas informações muito úteis, que também já eram percebidas só de olhar. Por exemplo, ó, a gente já viu aqui que o ângulo A e o ângulo E são correspondentes, não já? Agora dá uma olhada no ângulo A e no ângulo G. Olha o G aqui embaixo. Visualizou? O G aqui? Esses dois ângulos estão do mesmo lado da transversal? Não. O A está na direita e o G está na esquerda. Então, eu vou dizer que esses dois ângulos são ângulos alternos. Certo? Tá. O A está em cima da M e o G está abaixo da N. Ué, se um está em cima, o outro está embaixo, eles estão por fora. Então, eu vou chamar de alternos externos. Certo? Ângulos alternos e externos, colocar esse E agora para a gente é um tanto quanto irrelevante. Vou prestar atenção em outros dois pares aqui, ó, outro par, na verdade. Vou olhar para o ângulo B e para o ângulo E. B e E. Visualize esses dois. B e E. Ué, o B está na direita, o E também está na direita. Eles estão em lados opostos? Não, eles estão do mesmo lado, então eles são colaterais. E como os dois estão entre as paralelas, olha lá, ó, vê se não estão bem no recheio, ó, um aqui e o outro aqui. Eu vou chamá-los de internos também. Então, eu tenho ângulos colaterais internos. Esses foram só dois exemplos. A gente tem várias situações, alternos internos também e colaterais externos, tá? Então, a gente pode resumir da seguinte maneira. Toda vez que eu tiver ângulos que estão em lados alternados, são ângulos alternos, um na direita e outro na esquerda, independente deles serem internos ou externos, eu sempre terei ângulos congruentes, com a mesma medida. Você visualiza ali, ó, A, C, G, E, esses clarinhos, amarelo e verde, são ângulos congruentes. O caso do A e do C são OPV, do A e do E ali são correspondentes, né? Então, o G vai ser a mesma coisa do A, enfim, você visualiza isso. Os colaterais, também não importando se são internos ou externos, eles serão sempre suplementares. Dá uma olhada aqui, ó, no caso do B e do A. Olha esse caso aqui, ó, tá vendo? Se eu tiver
esses dois ângulos aqui eu formo 180. Viu? Então, ó, sempre que eles forem colaterais, aí eu posso estender do B para o E. Aqui, ó. Eu tenho ângulos suplementares, a soma da 180. Vou escrever isso para você aqui, ó. Congruentes. Lembra daquele símbolozinho? Iguais, mesma medida. Suplementares, a soma dá 180 graus. Foi? Exemplo? Claro. Presta atenção no D e no G. Olha o D e o G. Vou fazer assim contigo, ó. D e G estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais. Isso em relação à transversal. Só que eles estão por fora das paralelas. Então, são colaterais externos. Quero que você conclua isso comigo agora aqui, ó. Tá vendo? O D não é correspondente com H? Concorda? Aqui, ó. D é correspondente com H. Azul e azul. Tá. Então, se eu transferir o D para cá e juntar com o G, não vai dar 180? Não está nessa mesma reta T, ângulo de meia volta? Então, eu posso botar aqui, ó, suplementares, ou até escrever que D mais G é igual a 180. Tranquilo? Foi? Isso vai servir para qualquer par de ângulos que você pegue e você saiba fazer essa análise. São alternos, colaterais, estão por dentro, por fora e assim por diante. Beleza? É o que eu quero que você veja agora de paralelas cortadas por uma transversal. Vamos fazer exemplos, obviamente. Coloquei aqui um exemplo que está até no seu livro. Está assim, ó. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Você está visualizando. E a reta T é uma transversal. Calcule os valores de A e de B em cada caso. Aqui eu só peguei um caso, tá? Teria um outro item para a gente fazer. Bom, vamos lá. Você está visualizando comigo que B e 135 são ângulos OPV. Concorda? Aqui, ó, esses dois são OPV. Show! Então, já posso garantir que B é igual a 135 graus. De boa. E o A, Luciano? Como é que eu faço para descobrir o A? Querido, lembra disso aqui? Esse ângulo está aqui, ó, na direita da transversal, em cima da reta R. Esse ângulo que eu estou marcando agora também está à direita da transversal, em cima da paralela. Então, esses dois são correspondentes. Então, eu também posso dizer que a medida aqui é A. Não posso? Fechou. Acabou. Se eu somar A com o 135, eu obtenho 180 graus. Então, A é igual a 180 graus menos 135, que vai me dar A igual a 45 graus. Foi? Tranquilo? Sentiu firmeza? Está se sentindo seguro? Vou fazer mais um exemplo agora bem mais interessante. Ó. Olha para esse exercício. Aparecia aqui até para te dar segurança, né? Para a gente fazer junto. Repara, eu tenho R e S paralelas e eu quero que você encontre o valor do x. Luciano, posso dizer que x vale 60? Já está ali, ó, na cara, parece. Não, não parece. Porque aqui eu não tenho só uma transversal, eu tenho duas transversais. Eu tenho essa transversal de cima que eu posso chamar de T. E essa aqui, ó, T, ela se prolonga aqui para baixo. Essa de baixo é a M, que vai lá para cima. Ah, então não dá para falar que x é igual a 60. Não. O que a gente faz, Luciano? Usa uma estratégia. Está vendo onde essas duas transversais se encontram? Bem no vértice do x, faz passar uma outra reta paralela, a R e a S, que eu botei pontilhada para você ver. Reparou nisso? Agora sim, esquece a reta S e olha só para a pontilhada e para R. Eu posso dizer que 60 e esse pedaço aqui são correspondentes. Sim, ambos estão à esquerda da reta T e em cima das suas paralelas. Então, aqui também vale 60. Olha lá. Posso dizer que 20 graus é equivalente, ó, é correspondente a esse azulzinho aqui. Afinal, esquecendo a reta R, eu olhei para a paralela pontilhada e para S. São correspondentes. Aqui eu tenho 20 graus. Beleza? Como é que eu vou fazer para encontrar o x todo?
Tranquilo. X não é daqui até aqui? Então, x é igual a 20 graus mais 60 graus, x igual a 80 graus. Foi? É isso, queridos. A gente vai precisar criar estratégias, usar conceitos anteriores, desenvolver o raciocínio, obviamente. Eu conto contigo. Agora a gente tem uma aula ao vivo e você vai tirar as dúvidas que você tiver por lá e a gente debate um pouquinho, tá? Abraços, conto contigo.